Durante décadas, milhões de pessoas ouviram a mesma recomendação: você tem problema no joelho? Então não corra. A corrida era frequentemente tratada como uma agressão à articulação. O impacto significava o surgimento automático de algum problema e o desgaste parecia inevitável. Mas será que a história é realmente tão simples assim? Eu mesmo já acompanhei um aluno que recebeu exatamente esse tipo de recomendação e minha resposta foi: calma, a coisa não é bem assim. Aqui entra a visão antiga, quando o impacto era agressão, repetição era desgaste, corrida era só sobrecarga e joelho era a estrutura se deteriorando. A lógica antiga era praticamente mecânica. Se a articulação recebe milhares de impactos, ela necessariamente vai se desgastar. E isso parece intuitivo. O problema dessa intuição é que o corpo humano não é uma peça de máquina passiva. O joelho não é simplesmente um rolamento que vai acumulando quilômetros até quebrar. Ele é um sistema biológico vivo que recebe estímulos, adapta, recupera-se, responde de maneira diferente dependendo da idade, histórico de lesões, composição corporal, força, controle motor, volume de treinamento, intensidade, recuperação, progressão de carga. O impacto não é automaticamente um dano, o impacto é uma carga e a resposta do organismo depende da relação entre essa carga e a capacidade atual de suportá-la. E em determinado momento, um aluno que por um descuido se acidentou me procurou depois de receber uma recomendação que, durante muito tempo, foi bastante comum: abandonar a corrida por causa de um problema no joelho. A minha resposta não foi simplesmente siga com as corridas, também não foi não corra mais. Ela foi: vamos entender se esse diagnóstico realmente significa que você não poderá mais correr. E segui falando: cumpra as semanas de tratamento e no retorno, antes de uma segunda posição, pergunte com firmeza a quem está te tratando: então, quando é que poderei voltar a correr? Eu acreditava que aquele diagnóstico inicial e sozinho não deveria encerrar de pronto a conversa sobre a corrida. E eu estava certo, porque o corredor voltou e corre até hoje. O diagnóstico pode ser o ponto de partida da decisão, não necessariamente o ponto final. Paralelamente ao meu trabalho, já vi uma pessoa que tinha condromalácia bilateral antes mesmo de começar a correr, o que não a impediu de continuar correndo. Isso não significa que a presença da condromalácia não importe. Ela importa sim, mas também não significa automaticamente que a corrida esteja proibida. A questão passa a ser: qual é o quadro clínico? Existe dor? Qual é a intensidade? Como o joelho responde à carga? O corredor consegue se recuperar? A carga está adequada à capacidade atual? E os fatores relacionados à força e ao controle do movimento que podem ser trabalhados? O mesmo diagnóstico pode produzir respostas bem diferentes em pessoas diferentes. Ele descreve uma condição, mas não descreve sozinho a capacidade de uma pessoa correr. No estudo piloto canadense da Universidade da Colômbia Britânica, pesquisadores compararam a resposta da cartilagem após 30 minutos de corrida em pessoas com e sem osteoartrite. Não encontraram diferenças globais significativas imediatamente após a corrida, embora o grupo com osteoartrite apresentasse alterações em alguns parâmetros e pudesse necessitar de mais tempo de recuperação. O estudo não permite afirmar que correr cura a osteoartrite, mas que a resposta do joelho à corrida é mais complexa do que simplesmente impacto igual a destruição. Uma meta-análise sobre corrida e osteoartrite de quadril e joelho não encontrou uma associação simples entre corrida e maior risco de osteoartrite. A pesquisa sobre esse assunto começou a perguntar menos se correr desgasta o joelho e a se ocupar mais com como o joelho responde à corrida. E assim, os estudos passaram a observar cartilagem, resposta imediata ao exercício, recuperação, marcadores inflamatórios, osteoartrite, volume de corrida, diferenças entre corredores recreacionais e competitivos. Durante muito tempo, a imagem era impacto, seguida de desgaste, seguida de artrose. Mas hoje entendemos melhor que o corpo responde à carga. A cartilagem, o osso, os tendões, os músculos e os demais tecidos fazem parte de um sistema vivo.
A própria articulação precisa de movimento e cargas adequadas para funcionar bem. O problema não é apenas a carga aplicada, mas a relação entre a carga aplicada, a capacidade atual do organismo e o tempo suficiente para adaptação. Não é que a área da saúde tenha passado de corrida é ruim para corrida é sempre boa. A mudança foi bem melhor que isso. Hoje a abordagem tende a ser mais individualizada, baseada em sintomas, baseada em capacidade funcional, orientada por progressão, menos baseada em proibições genéricas. A própria pesquisa canadense destacou que havia pouca evidência sustentando a percepção de que correr necessariamente danifica os joelhos e investigou especificamente a segurança da corrida em pessoas com osteoartrite. Se a corrida foi durante décadas tratada como uma ameaça genérica ao joelho, hoje entendemos que a resposta depende da pessoa, da condição do tecido, da carga e da capacidade de adaptação. E assim, vemos muito menos contraindicações à prática da corrida por conta do joelho, e casos mais sensíveis geralmente não são mais tratados a partir de um simples pode ou não pode correr, mas como essa pessoa pode correr, quanto ela pode correr, como seu corpo responde e como essa carga pode ser progressivamente administrada. Depois de décadas dizendo correr destrói os joelhos, seria igualmente simplista passar a dizer correr sempre protege os joelhos. A corrida pode ser uma excelente atividade física para muitas pessoas, mas ainda assim existem lesões, sintomas, alterações estruturais, condições específicas, cargas excessivas, progressões inadequadas. As pesquisas ainda sugerem que pessoas com osteoartrite podem apresentar uma recuperação diferente após a corrida, e isso pode precisar de ajustes na duração e recuperação, conforme os sintomas. A corrida não é uma vilã à primeira vista, mas também não é automaticamente o remédio. A corrida foi durante décadas tratada como uma ameaça genérica ao joelho. Hoje entendemos que a resposta depende da pessoa, da condição do tecido, da carga e da capacidade de adaptação. Ao longo de décadas, acompanhando corredores, aprendi que o mesmo diagnóstico pode produzir histórias muito diferentes. Já vi pessoas com alterações nos joelhos que continuavam correndo normalmente. Já acompanhei pessoas que precisaram interromper por um tempo. Já vi corredores que precisaram reduzir, modificar e reconstruir sua relação com a corrida. E hoje, o que separa essas histórias não é apenas o nome do diagnóstico, mas a forma de enxergá-lo diante do que se pode fazer com ele, sem precisar excluir de imediato a corrida. A afirmação de que correr faz mal ao joelho tem dado lugar a perguntas: como esse joelho responde à corrida? E como podemos fazer com que a carga da corrida seja compatível com a capacidade atual desse organismo? Durante décadas, a corrida foi frequentemente tratada como inimiga dos joelhos. Hoje, sabemos que a história é muito mais complexa. A corrida não é de imediato destrutiva. O impacto não significa lesão. E um diagnóstico não pode ser uma sentença de afastamento permanente da corrida. Tudo isso também não significa que todo mundo possa correr da mesma maneira. A questão não é simplesmente correr ou não correr, é entender o corredor, entender o joelho, entender a carga e entender a capacidade de adaptação daquele organismo. O que pode destruir a longevidade da corrida em relação ao joelho não é necessariamente o impacto, mas a incapacidade de administrar a relação entre o impacto e a capacidade do corpo de absorvê-lo. A evidência atual não permite dizer que correr é universalmente protetor ou seguro para qualquer joelho, mas enfraquece bastante a velha ideia de que corrida, por si só, inevitavelmente desgasta ou destrói joelhos. Se você gostou de mais esse vídeo da série Como Era e o que Sabemos Hoje, deixe o seu gostei nele. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque muitos outros virão. E bons treinos!